Bem, hoje aqui eu e a Ana Carla, nós vamos falar um pouquinho aqui da casa. Quem organizou esse material foi a Ana e ela deixou eu falar um pouquinho aqui. Mas o que nós queremos hoje aqui é realmente trazer esse momento de homenagem da nossa casa, visto que nós, neste ano, na quarta-feira, dia 6, essa casa completará 109 anos de existência, né? E não é pouco tempo, né? E nós sempre lembrando que as paredes físicas são essas, mas que o plano espiritual é algo imenso, né? Que também nós vamos falar aqui hoje. E o motivo pelo qual essa casa existe, com certeza, é porque ela foi planejada, ela foi desenvolvida e é organizada no plano espiritual. Mas antes de falar da nossa casa, nós queremos falar um pouquinho sobre o Centro Espírita, né? Porque o que nós entendemos, por que eles existem, né? E de que forma eles são estruturados. Então, os centros espíritas, de acordo com os documentos orientadores, e isso nós sempre colocamos bem claro, né? Nós somos federados à Federação Espírita Brasileira e seguimos todas as orientações, não que a federação exista como órgão controlador ou que nós tenhamos que seguir estritamente o que diz a federação, mas esse é sim um órgão que nos orienta, né, para que nós tenhamos sempre, para que os centros espíritas federados, né, sigam todos os postulados da codificação espírita. Então, essa é a nossa orientação. Então, todo o nosso norte é baseado nisso. Tanto nas obras kardecianas, nas obras da codificação, bem como também dos espíritos que ajudam, né, nesse trabalho, que são reconhecidos aqui também pelas suas obras basilares, que ajudam o movimento espírita a compreender um pouco mais dessa questão do mundo espiritual, né? Muito bem. Então, falando de centro espírita, o que são os centros espíritas? Esses conceitos todos aqui, eles estão neste opúsculo, certo? São retiradas daqui essas definições. Então, os centros espíritas, eles são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. Escolas de formação espiritual e moral trabalham à luz da doutrina espírita. Postos de atendimento para todos os que buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Então, cada um de nós que procura o centro espírita, ele tem, nós podemos pensar em nós mesmos. Qual foi o objetivo, né? O que primariamente me trouxe a procurar este centro espírita ou a qualquer outra casa espírita, né? Então, nós sempre vamos ter um objetivo, né, que com certeza ele está englobado aqui em uma dessas situações, né? E que depois nós vamos, então, às vezes estamos vindo por uma dor, às vezes à procura de uma resposta, às vezes à procura de um estudo, né? Algo que nos vai trazer o quê? O consolo, como diz aqui, o esclarecimento, a orientação, e esse é o papel da doutrina espírita. Sempre lembrando, com base nas obras da codificação, né? Nós sempre afirmamos ou perguntamos,
o que nós estamos procurando, ou a minha dúvida, ela é tratada em alguma das obras da codificação? Né? E normalmente, com certeza será. Aquilo que não está ou que não é explicado na codificação, com certeza não é doutrina espírita. Então a gente tem sempre que fazer essa distinção. São casas onde as crianças, jovens, adultos, idosos têm oportunidade de conviver, estudar, trabalhar, unindo a família sob a orientação do espiritismo. A nossa casa traz essa característica? Sim, né? Nós temos o grupo de evangelizadores, nós temos os grupos de trabalho, temos os grupos mediúnicos, grupos de estudo, enfim. É um local que vai acolher todas as idades, né? Recantos de paz construtiva oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. O que sempre é dito, nós estamos sempre tentando, né, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Nada mais do que isso, né? Núcleos que caracterizam-se pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade, pela total ausência de imagens, símbolos, rituais e outras quaisquer manifestações exteriores, né? Sempre lembrando que a doutrina espírita, ela vai sempre valorizar os valores do espírito e não da matéria, né? Por isso que não é importante para a doutrina as questões, né, da matéria ou qualquer expressão exterior de adoração, né, que são os dogmas, enfim. Não existe nenhuma crítica com relação às outras crenças, mas a doutrina espírita não as adota. Muito bem. Agora, quais são os objetivos de uma casa espírita? Né? Então, basicamente, promove o estudo, a difusão e a prática da doutrina, né? Este é o pilar fundamental da casa espírita, né, do centro espírita, e que vai sempre abrir as portas para qualquer pessoa, sem distinções, né? Acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Nós recebemos aqui há anos uma mensagem de um dos mentores da casa, dizendo uma característica aqui da nossa casa, né? E ele falou claramente que é uma casa que acolhe, que ampara e que aceita. E isso ficou bastante gravado para nós, né? Ficou como sendo uma marca, assim, que a gente não pode esquecer disso, né? Principalmente essa questão do aceita, né? Nesse mundo tão difícil, polarizado que a gente vive atualmente. Muito bem, aqui são acolhidos as pessoas que vêm em busca desse amparo ou que desejam conhecer essa doutrina, né? Também pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem servir na seara do Cristo, que é o lema básico da doutrina espírita, né, que se baseia na caridade. Então, o trabalho no bem, né, sempre o trabalho no bem, como forma de refazimento, como forma de reconstrução, o que a doutrina espírita nos oferece, né? Também acolhem-se as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, né, como nós sabemos, através dos trabalhos assistenciais. Atividades que são exercidas, então, como nós já conhecemos, né, as palestras públicas, estudos, atendimento espiritual através dos trabalhos mediúnicos, estudo e prática da mediunidade, evangelização, como já falamos, reuniões mediúnicas, como já falamos, acolhimento e orientação às famílias. Enfim, nós temos aqui uma série de atividades que são exercidas na maioria das casas espíritas, né?
E lembrando que tudo isso que é feito, quando nós vemos uma estrutura de uma casa espírita, nós não podemos esquecer que essa casa, ela vamos dizer assim, ela se orienta por toda uma organização que existe. Existe sim uma organização administrativa, porque ela é necessária, né? Então existe um estatuto que é a carta magna de uma instituição. Então ela tem que existir, tem que haver assembleias, tem que haver toda a parte, vamos dizer assim, burocrática. Ela existe porque a sociedade exige isso, né? E também como uma forma de resposta, né, a todos aqueles que frequentam a casa, né? Como uma forma de saber, de reconhecer os trabalhos e tudo que aqui é realizado. Eu acho que agora já vem a tua parte, né, Ana? Uhum. Então agora eu vou passar para a Ana Carla, que ela vai falar um pouquinho da casa para a gente. Deixa eu voltar aqui. Boa noite, eu aqui novamente. Todos os aniversários da casa são momentos em que a espiritualidade amiga fica muito feliz, porque esse trabalho continua, porque essa casa está de portas abertas. E isso é muito importante. Então hoje, a reunião doutrinária de hoje está sendo um pouco diferente. A gente está falando um pouquinho dessa estrutura do que é o Centro Espírita e vamos falar um pouquinho da nossa casa, dessa casa que vocês entraram aqui hoje. Em todos os aniversários, as palestras, a gente já teve pessoas de muito tempo, as pessoas mais experientes da casa já vieram conversar, já falamos de toda a linha histórica de uma forma muito mais detalhada. Hoje o nosso objetivo, ele não vai estar tão fincado na história da casa, mas a gente não tem como deixar uma casa que está fazendo 109 anos, a gente não apontar ao menos um pequeno traçado da linha do tempo, né? Então, como foi dito, e foi em 6 de agosto de 1916, e era na rua Victor Meireles, uma rua aqui próxima a Fernando Machado. E foi inaugurado, logo que começou, no mês seguinte, já uma biblioteca e já tinha um jornal. Foi uma época assim, de muita força na divulgação da doutrina espírita. Então, os jornais, né, não tínhamos as redes sociais, então os jornais escritos eram muito importantes. Então, teve o jornal A Luz, que circulou durante muito tempo. Em 17, no ano seguinte, já foi criada uma associação beneficente aqui dentro, que se chamava Frederico Rolla, nome de um dos mentores da casa na época, e a gente trouxe isso aqui para dizer que a casa espírita ela está alicerçada principalmente na caridade. Então, os trabalhos assistenciais eles são muito importantes. Então, toda casa espírita ela tem um pé na assistência social, né? Em 19, nós tivemos aqui uma escola primária, uma escola Allan Kardec, era uma escolinha de 1ª a 4ª série, né? Nessa época, e então trabalhava com crianças nessa parte dos anos iniciais que a gente fala hoje. Durou alguns anos, a gente não tem exatamente dentro da nossa história, a gente não sabe até quando ela foi. Isso também são dados assim que a gente pegou, quem fez essa compilagem foi nos 100 anos, há 9 anos atrás, um grupo daqui da casa se organizou e teve que ler manuscritas, aquelas atas assim, então foi bem difícil, uma letra muito às vezes não conhecida, e a gente não tinha tanto acervo histórico assim, né? A nossa casa ela é a 2ª casa mais antiga de Florianópolis. A primeira é aqui o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, que acho que está com 115, 116, 115, 116, né? E depois vem a nossa. É a 4ª ou 5ª de Santa Catarina, mais antiga de Santa Catarina. Para ver a importância que ela tem, né, de se manter aberta esse tempo todo. Aí, em 22, a gente veio para Fernando Machado e estamos aqui até hoje. Claro que não era essa a estrutura,
ela era um pouquinho menorzinha, era uma casinha aqui, e depois logo, se vocês notam a estrutura física, essas paredes aqui, por isso que a gente tem tanto problema de umidade também, tanto difícil de reforma, a fachada não pode mexer. É uma casa no estilo açoriano, né? Esse material. Então, é uma casa muito antiga. Então, veio para cá, estamos aqui até hoje, então desde 22. Em 25, ela se chamava, quando a nossa casa ela abriu, ela se chamava Federação Espírita Catarinense. Aí se percebeu que ela não, o objetivo dela realmente foi se desenhando e não foi o de um cunho de uma federação, mas mais de um centro espírita. Então eles botaram o nome, mudou o nome para Associação Espírita Fé e Caridade. E logo em seguida, né, foi feita então a primeira diretoria, o primeiro estatuto, então onde a gente tem esse registro. Nós tivemos uma farmácia homeopática aqui. Então, era uma farmácia que não cobrava. Era uma farmácia homeopática para doar os remédios homeopáticos. Então, para a comunidade que vinha à casa, recebia esses remédios. Eles eram preparados aqui. A gente teve também uma escola de Esperanto. Se apostou no Esperanto como uma língua universal. Não foi bem o caminho que se desenhou, ainda quem sabe no futuro, né? Ele se desenha como uma língua universal. Mas então a gente teve uma escola de Esperanto aqui na casa. Como eu falo, a gente não tem ideia de quanto tempo durou. E tivemos o jornal Mensageiro, aquele jornal à luz não funcionou mais, tivemos o Mensageiro, inclusive perdurou por muito tempo. Alguns exemplares aqui na casa a gente ainda tem. Aí esse já chegou mais nos tempos atuais, né? Século XX ainda a gente tinha o Mensageiro. Ah, claro, século XX. E em 1980, a gente tem um marco aqui na casa, que foi o final de 70, começo de 80, que a casa, ela quase fechou as portas. Já não tinha quase ninguém aqui na casa e teve um casal de idosos que moravam aqui. Era uma casinha pequenininha, o seu Aldo e agora o nome... Seu Regis e Bom, eles moravam aqui, e eles iam fechar, eles estavam sozinhos aqui praticamente dentro da casinha, como um centro espírita. Estava difícil para eles abrirem as portas, manutenção da casa. E nisso estava vindo para Florianópolis vários casais do Rio de Janeiro, de Niterói, né? E a gente tem então aqui, que muitos de vocês conhecem, o Carlos Aldir, o Fernando Fonseca, o João Randolfo, o Gilson e a Ana, o seu Ivan, o Ayrton. Então foram vários casais que estão aqui na casa até hoje, assim, né? E eles foram chegando e foram, não, deixa que eu faço isso, deixa. E aí já veio o seu Nereu também para cá e a dona Bibi, e assim foram chegando outros. E aí a casa não fechou as portas, ao contrário, começou a se estruturar, começou a ter uma base um pouquinho mais sólida para ficar como ela veio se desenhando até hoje. Então, em 80, o estudo das casas espíritas não tinha uma sistematização. Estava começando na Federação Brasileira a ter uma sistematização, Curitiba já estava tendo, e eles fizeram uma sistematização que se chamou PBDE e COEM, que é Programa Básico da Doutrina Espírita, e COEM era Curso de Orientação e Educação Mediúnica. Não, Estudo Mediúnico, né? É isso, Wilson? E Educação da Mediunidade. Então, foi implantado na nossa casa, e isso foi muito válido. Vários outros centros espíritas, outros trabalhadores vinham até nós para estudar aqui. E depois já foi sendo implantado. A federação se organizou de uma outra forma e hoje nós estamos organizados como a federação. Então nós temos o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e o EPM, que é o Estudo e Prática da Mediunidade. Os trabalhos com gestantes, por que botei aqui como um dos tópicos? Porque, novamente, dando essa ênfase, não era só o trabalho com gestantes, tinha o trabalho no morro, que o pessoal subia o morro, tinha o trabalho do evangelho no lar, que as pessoas iam nas casas fazerem o evangelho, tinha a visita na penitenciária, tinha a entrega de cesta básicas, e assim foi, né?
de 88 a 2014, a nossa casa foi emprestada para o Núcleo Espírita de Arte. Aos domingos, todo santo domingo, eles estavam aqui conosco, fazendo todo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita através da arte. Em 2002, houve um encerramento do trabalho homeopatia. Por quê? Eram trabalhos vinham psicografias, né? Um trabalho de radiação e psicografia que vinha indicação de homeopatia. Por que foi fechado? Porque por esse próximo desse período, a homeopatia começou a fazer parte de uma especialidade da medicina. Aí a gente não pôde mais fazer, porque seria exercício ilegal da medicina, né? Então, por mais que a gente tenha orientação dos espíritos, nós somos homens sociais, a gente vive conforme as nossas leis, e a gente tem que seguir as leis dos homens, né? Em 2005, durante esse final de 90 e começo de 2000, muitos daqui da casa, principalmente esses casais, faziam trabalho aqui na comunidade, principalmente aqui nessa região do Morro da Mariquinha, ali na região do Monsenhor Top. E aí houve uma doação de uma casa para esse grupo, então se solidificou, era uma casa, era um grupo que se chamava Trabalho Girassóis, e aí se formou então a Casa dos Girassóis, que é a casa que anda de mão dada conosco, né? Que faz um trabalho com crianças no contraturno do período escolar, até hoje, né? Então há 20 anos a gente já tem lá o trabalho da Casa dos Girassóis. Em 2009, nós começamos aqui a Tardes Fraternas com Chico Xavier, que foi onde abriu as portas para as pessoas em situação de rua, então virem à nossa casa. O nome é Tardes porque eram convidados para vir tomar um café aqui de tarde. Hoje virou almoço, mas continua sendo esse nome, né? E também, novamente, não é só esse trabalho, a gente tem vários, tem Flores do Bem, a Sandra vai passar, mas é como um marco de que a gente não pode deixar de fazer esse tipo de atendimento na casa. E essa casa aqui sempre foi empréstimo para atendimento, o AEUP, que é o pessoal da penitenciária, eles vêm e se reúnem aqui uma vez por mês. O pessoal que ia no CEPOM antes passava aqui para fazer uma oração para depois ir para o CEPOM. O pessoal que ia fazer um evangelho no morro, o pessoal do GBEM, que era o grupo de atendimento aos irmãos em situação de rua, também usaram a nossa casa. Então ela tem essa característica também de estar aberta a quem precisa, enquanto outros grupos da casa também. Estou preocupada com o horário, é tanta coisa. Mas assim, e o objetivo então desse aniversário é a gente trazer assim, que como disse a Sandra, essa casa ela tem toda uma organização, toda uma administração, mas a maior administração dela é o plano espiritual. Em 2010, o Fernando Fonseca, ele organizou vários depoimentos de médiuns da casa que estava sendo apresentado para os médiuns o plano espiritual da casa. Foram mais ou menos uns 10 médiuns que no mesmo período receberam, ou pela vidência, ou pelo desdobramento, ou pela vidência intuitiva, ou por sonho, ou por uma psicografia, ou uma psicofonia, receberam de como que era o plano espiritual da casa. E todos os 10 viram as mesmas coisas, perceberam as mesmas coisas. Então, foi validado, né? Então, a gente tem hoje essa apresentação do plano espiritual da casa. E aí, a gente quis mostrar hoje aqui para vocês, no sentido de que a gente não pode esquecer que aqui é uma pontinha de um iceberg, ou seja, o plano espiritual, o plano físico, os trabalhos que a gente desenvolve, os tantos trabalhos, é uma pontinha. O grande trabalho é o trabalho espiritual. A gente não pode esquecer, que às vezes a gente esquece que nós somos espíritos. A gente esquece disso. A gente não pode. Antigamente as pessoas se assustavam mais. Ai, a manifestação mediúnica. Que bom que hoje não tem mais isso, que é com tranquilidade, que são espíritos tanto quanto a gente, que são irmãos que não têm o corpo enquanto a gente está nesse momento encarnado. Mas também a gente não pode esquecer, não, que existe esse mundo espiritual, que nós somos parte desse mundo espiritual. A gente agora está encarnado, mas a verdadeira pátria
é o mundo espiritual. Então a gente quer apresentar para vocês um pouquinho o plano espiritual. Desculpa, eu esqueci de trazer aquele canetinha de laser para mostrar para vocês. Mas assim, ó, eu estou aqui na frente da nossa mesa, olhando para lá. Tá? Então é quando vocês chegam. O que a gente tem lá, né? Então a gente tem aqui a porta e as duas janelas. Essa parte de branco é a parte física, a parte de azul claro é a parte do plano espiritual. Existe uma série de janelas. Essa sala aqui, ela se amplia. Ela é muito maior que a gente pode imaginar. E ela tem um auditório. Sabe aqueles auditórios que tem os degrauzinhos assim? Né? Como um anfiteatro. Então ela tem isso. E lá na frente, assim, tem várias. A mesma janela que a gente tem aqui são várias janelas. Nesse canto esquerdo, aqui, a gente tem uma entrada, com uma rampa, onde muitos trabalhadores do plano espiritual entram nessa casa por essa entrada, principalmente os caravaneiros. Caravaneiros são espíritos que vão de casas em casas, de colônias em colônias, eles são os viajantes que vão acudindo, auxiliando, fazendo um trabalho aqui, fazendo um trabalho ali. São esses caravaneiros. Eles vêm muitas vezes à nossa casa para recompor as energias. É dos pontos, são muitos pontos aqui em Florianópolis, é um dos pontos de refazimento de energia. Então aqui tem um portal, tem uma rampinha que eles entram nesse auditório por aqui. Aqui a gente tem uma outra entrada, né? Que também outros espíritos. Então aqui que vocês estão vendo, ó, aqui é aquela nossa janela ali embaixo, em cima da aguinha, onde vocês têm a água, tem aqui uma entrada, as janelas, e ali, como eu falei para vocês, o portal. Agora, eu estou onde vocês estão, estou aqui olhando para cá. Então a gente tem essa mesa, né? A gente tem esse quadro, que era um outro quadro, né? Ó, essa aqui é a porta dessa sala de passe, e ali a porta do corredor, tá? Plano espiritual. Aqui em cima, da onde a gente está, aonde vêm os palestrantes, tem um grande painel. Durante a palestra, esse painel, ele vai sendo apresentada passagens evangélicas de acordo com o tema que está sendo falado aqui na frente. Vai tendo projeções de passagens de Jesus, passagens desse tempo de Jesus, enquanto está se fazendo o tema da noite, tá? Aqui tem toda uma organização do plano espiritual lá para dentro, e aqui é o mesmo lugar, é o mesmo corredor, a mesma entrada. E aqui também tem uma outra entrada, que aqui é a ala da enfermaria. Lá é a ala do albergue, do educandário, do estudo, é para cá. E aqui é a parte da enfermaria. Aqui nessa região aqui, também tem uma entrada no plano espiritual, um portal, que os irmãos desencarnados, que ainda não encontraram muito, não se comprazem no mal, que ainda tem vibrações mais pesadas, que são mais intolerantes ao bem, eles muitas vezes vêm numa carga fluídica muito diferenciada. Então eles precisam passar por uma câmara de refazimento, de organização mediúnica para vir até aqui, até para não ser tão agressivos, que muitos vêm com uma grande agressividade. Então, aqui é esse portal, né, fica assim no plano mais baixo mesmo, que é por onde eles vêm para os tratamentos da casa. Aqui a gente tem um outro desenho muito melhor elaborado pelo Fernando Fonseca, que mostra mais ou menos, ó, aqui, a pena que eu tô sem a luzinha. Tá vendo aqui a nossa mesa? Essa aqui, ó. Essa é a mesa. Agora a gente vai olhar atrás desse portal que eu tô falando aqui. Atrás dele, ele tá aqui, ó. Tá? Aqui é esse portal que fica aqui. Ele vai descendo.
E aqui tem essa câmara. É tudo em uma luz, não é uma luz clara, é uma luz assim tipo, que a gente faz, que é esse trabalho. Por que a gente tem essa luzinha azul? Né? Por causa da questão fluídica, energética. Então, quando a gente faz esse trabalho de passe, eu não sei explicar melhor, acho que o Wilson, o seu Nelson, saber explicar muito melhor essa organização fluídica que acontece, a importância dessa luminosidade mais baixa. Por exemplo, quando aqueles trabalhos de materialização que se faz, como Chico, é tudo no escuro, tem uma questão. Então, aqui tem uma rampa que desce, tem essa câmara. Aqui esses espíritos ficam sentados junto com orientadores, com espíritos orientadores, e aqui eles vão vindo para outros planos que nenhum médium veio para cá. A gente só conseguia, os médios conseguiam perceber, mas não conseguia, nenhum deles entrou para cá. Então a gente não sabe o que tem para cá. Esse é o auditório que eu falei para vocês, né? Então, onde vocês estão, tem um grande auditório. No desenho do Fernando fica bem melhor para a gente ver, né? Então, aqui que eu falei, ó, aquela entrada com a rampa, as janelas, aqui tem outra entrada, aqui o telão na mesa. Posso continuar, Sandra? Vai acabar, não tem muita coisa. Ó, aqui agora a gente entrando, tá vendo aqui corredor? É aquela portinha ali, ó, tá? Aqui é aquela portinha. Entrando pelo corredor, aí vamos ver, aqui são as nossas salas. Se vocês entrarem ali, você vai ver essas salas aqui. Eu já vou passar para o outro aqui para adiantar. Ó, quando a gente chega aqui no corredor, existe um painel no plano espiritual, que é um painel como se fosse uma obra de arte. Então, por exemplo, vamos supor eu até dei o exemplo que uma pessoa, um dos médiuns viu, por exemplo, um desenho de um artista famoso que é o óbolo da viúva, que é a mulher botando o dinheiro, né? E então tem uma imagem dessa projetada, ela é toda tridimensional. Aí outras vezes esse painel ele muda, às vezes é uma imagem, essas imagens sempre da parte do Evangelho, elas vão se aparecendo ali. Aqui tem um templo ecumênico, que eles chamam de capela, mas não capela dentro da doutrina católica, né, da religião. É um templo, uma salinha bem simples. Ô Murilo, tu traz um copinho de água para mim, por favor? É um templo bem simples, é só uma salinha branquinha, com umas cadeirinhas e uma cruz no meio. Porque a gente, quando os espíritos passam por aqui, muitos não são espíritas, são de várias religiões. E às vezes, quando eles olham uma capela, dizem, ai, que bom, um lugar para mim orar, para eu orar, né? Então é um templo ecumênico que tem ali. Aqui são as salas de estudo, de educação, todas elas são ladeadas por essa varanda, e aqui é tudo um jardim bem bonito, com bancos bem floridos. Eu vou passar direto porque fica mais rápido. E aqui é esse lado de cá. Entrando aqui, tem um grande jardim. Esse jardim, ele fica também todo fechado aqui assim com vidro, que aqui dentro desse jardim só vem os espíritos que estão em tratamento, ou tem uma região aqui que é muito mais assim de mata espessa, que é onde os espíritos vêm para pegar os fluidos das plantas que tem aqui. E aí são levados para esse laboratório, onde eles fazem medicamentos, e ali são levados para vários lugares. Aqui a gente tem uma enfermaria, tudo na parte espiritual, né? Então a gente tem aqui sala de manipulação de fluidos, sala de atendimento aos desencarnados. Aqui é um campo energético diferenciado, que muitos irmãos passam por ali. Essa é a parte de cima, ó. Aqui é o nosso corredor. Se vocês forem, aqui é o nosso banheiro, aqui também tem outro banheiro, aqui é a escadinha que vai para cima, as salas aqui embaixo. Lá em cima a gente tem aqui as salas da evangelização, e lá tem salas de albergue. Essas salas de albergue
são para refazimento de energias, tanto dos irmãos em tratamento, como também daqueles trabalhadores que passam por aqui. E mais acima a gente tem a sala administrativa da direção. Tá? Então esse é o plano espiritual da casa. Agora a Sandra vai apresentar o que a gente tem agora de trabalho na casa, né? Bem, hoje nós temos na casa, a nossa casa é dividida em 5 departamentos. Então, um é o departamento de assistência e promoção social do espírito ou espiritual, né? Então, nós temos vários trabalhos assistenciais, vamos chamar assim, que são Maria de Nazaré, Tardes Fraternas com Chico Xavier e Flores do Bem, que são trabalhos que atendem diretamente a população, né? Os 2 primeiros atendem população em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Então, todas as quintas-feiras, Maria de Nazaré aqui à tarde, com mulheres e crianças, aos sábados, com os nossos irmãos em situação de rua. E o Flores do Bem é um grupo de mulheres que se reúne para produzir trabalhos, né, manuais artísticos que são vendidos e são revertidos em prol desses trabalhos, né? Porque a gente, na verdade, não tem recursos, né, para que a gente possa manter esses trabalhos. Então, nós dependemos de doação. Nós temos o DEFIG, que é o Departamento da Família, Infância e Juventude, com esses 4 grupos, né, que são os jovens, as crianças, a Casa dos Girassóis e o grupo de pais. Nós sempre nos referimos à Casa dos Girassóis porque o grupo que evangeliza aqui na nossa casa também é o mesmo que faz evangelização na Casa dos Girassóis, né? E temos também um grupo de pais. Nós temos também... Não temos? Temos? Não temos? O que aconteceu? Vamos. Nós temos o departamento mediúnico, né, que englobam vários trabalhos, que aí são trabalhos de irradiação, tratamento espiritual, desobsessão, todos eles tratam de tratamentos espirituais, né? E temos também o Estudo da Prática da Mediunidade, que se engloba dentro do departamento mediúnico também. Nós temos o departamento de divulgação, esse é o departamento que cuida de toda essa parte, né, das informações que são passadas da casa, nas mídias sociais e responsável por toda essa parte aí que faz parte da difusão da doutrina, né? São as doutrinárias da casa, são os grupos de estudo, os vários grupos de estudo e as várias possibilidades que se tem aqui na casa de acolher quem quer fazer um estudo da obra espírita, da doutrina espírita. Também os nossos estudos online, que são o Evangelho online, o Evangelho no Lar e o Evangelho Rede Vivo. Temos o departamento de atendimento espiritual, que foi criado no final do ano passado para atender ao novo formato, né, que está se fazendo agora na federação. Então, nós temos aí um novo departamento que vai englobar também as conversas fraternas. Então, esses departamentos vão ser responsáveis por todos esses atendimentos, né? E existe toda uma orientação da federação e das URIs para que a gente possa continuar operando, né? O departamento de patrimônio, que a casa precisa ter, né, que cuida da nossa infraestrutura, e os nossos setores que a gente considera como da casa, né, da Casa de Girassóis. Nós temos também o nosso departamento, que é a manutenção da casa, que é a nossa funcionária, que é a parte da limpeza e manutenção. E hoje nós temos a gestão, que é do 2025-2026, que é composta pela presidência, vice-presidência, secretaria e tesouraria, e todos os departamentos que nós mostramos antes, que fazem parte, né, de toda dessa organização aqui. Então, para a gente não demorar muito aqui, nós gostaríamos que vocês conhecessem agora as pessoas que fazem parte desses grupos e quem é que faz esses trabalhos, né? Então, a gente vai colocar aqui agora um filme bem rapidinho para vocês. Fabiana, e ele já podia ser a preparação para o passe? Já? Né? E aí, ao final do filme, aí a gente já vai para o passe, então.
Já não quer desligar a luz toda. Já quer ligar a luz toda. Essa mensagem foi distribuída para eles, Não sei. Foi? A mensagem que vocês receberam hoje foi a mensagem que a espiritualidade amiga nos deu. Não é que ela nos deu para isso, foi uma das mensagens da casa, e dentro dela tinha esse teor que a gente sempre recebe em cada ano de aniversário, um tema que já foi de quebrar as paredes para que a gente se visse, dar as mãos, nos enlaçar, e agora é preciso ouvir os corações.